Existe um conceito que está em todas as estratégias lucrativas do mercado. E esse conceito foi dividido em 6 princípios, que funcionam desde 1884. Fala, trader! Me chamo Silvio Toledo, trader especialista em Forex, e hoje eu vou te ensinar os princípios simples e objetivos que o pai da análise técnica, Charles Down, nos deixou. Aprender o conceito é o único caminho que vai te levar a enxergar oportunidades, independente de qual seja o cenário econômico. De todos os conceitos que eu estudei e aprendi, esse é especial porque foi ele quem fez eu sair ali daquele período de prejuízo e entrar nos primeiros meses de lucro. Charles Down separou 6 princípios fundamentais. O primeiro princípio é: o preço desconta tudo. E o que quer dizer isso? Quer dizer que você não precisa olhar para nada além do preço do ativo. Exemplo, quem já tem alguma experiência com mercado de Forex sabe que existe ali o calendário econômico, que é onde saem as notícias referente a alguns ativos, referente a países que influenciam em seus ativos. Eu, durante um tempo, considerei operar utilizando essas informações do calendário econômico. Eu tenho certeza que quem já tem alguma experiência já fez isso. Só que esse princípio, o primeiro princípio de Charles Down, que é o preço desconta tudo, já diz que você não precisa olhar a notícia, apenas observar o preço. Entender que o preço é a principal fonte de informação para você utilizar e fazer suas operações. Então, o preço desconta tudo. Você não precisa olhar nada além do preço. E já que falamos do calendário econômico, eu vou deixar aqui o link do calendário econômico para vocês darem uma olhada, terem acesso. E vou deixar também uma dica bônus, que é: não opere em momento de notícia. Não entre em uma operação em horário de notícia. Se você já estiver na sua operação e terão notícias ali ao decorrer dela, tudo bem. Mas entrar numa operação no mesmo instante em que vai sair uma notícia importante para o ativo que você vai operar, não é recomendado. Então, 5 minutos antes e 5 minutos depois da notícia, você não opera. Se a notícia vai sair 8 horas da noite, por exemplo, 7h55 você para de operar aquele ativo da notícia. E 8h05 você voltaria ali a poder operar aquele ativo, beleza? Então, seguindo o primeiro princípio, que é o preço desconta tudo, você apenas necessita ficar de olho no preço, ou seja, faça análise técnica em cima do gráfico. Jamais opere utilizando, por exemplo, o calendário econômico. O que eu devo fazer aqui é o seguinte: 5 minutos antes e 5 minutos depois de sair a notícia, eu não opero. Essa janela de tempo, ela é essencial para que o mercado tome a decisão, pegue e interprete essa informação e jogue ela no preço. A partir desse momento, a gente vai ver refletindo no ativo NZD, por exemplo, NZD-USD, esse ativo aqui que a gente está vendo agora, a gente vai ver essa notícia impactando esse ativo. Outro erro comum que eu vejo alguns cometendo é, por exemplo, utilizar outro índice para poder tomar decisão dentro de um ativo. Vamos supor aqui, vamos colocar o exemplo. Algumas pessoas utilizam, por exemplo, o índice DXY para entender se pode ou não abrir uma operação em NZD-USD. Então a pessoa está utilizando um índice como informação externa ao preço do ativo que ela vai operar, que no caso, vou repetir, aqui do nosso exemplo, é o NZD-USD. Ou seja, você não precisa analisar nada além do próprio ativo que você vai operar, porque o preço é o que de fato interessa para você tomar as suas decisões. Ah, mas vai sair uma notícia importante sobre a taxa de juros americana. Beleza, aguarda a taxa de juros, a notícia sobre a taxa de juros sair, e você, após a saída da notícia, observa o preço, observa o comportamento do preço, e aí sim você faz a sua operação. O segundo princípio é:
o mercado se move em tendências, mais especificamente em 3 tendências, que Dow chama de primária, tendência secundária e tendência terciária. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico para você entender melhor como que funciona isso, e eu já vou deixar também uma dica de como você vai fazer para entrar ali na melhor operação possível. Aqui no segundo princípio, que é o mercado se move em tendências, Dow separou as 3 tendências, primária, secundária e terciária, e eu vou dar o exemplo aqui para vocês entenderem como que funciona. Aqui nesse time frame, a gente observa que o mercado ele vem de um movimento, talvez vocês não estejam vendo por conta da minha câmera, mas eu vou colocar aqui para vocês, tá? Deixa eu tirar aqui a câmera por alguns segundos. Pronto. Então, o mercado ele vem de um movimento de alta, correto? Isso aqui num time frame menor. Quando a gente coloca um time frame maior, ó, a gente percebe que essa movimentação ali é uma pequena movimentação dentro de uma movimentação maior. E qual é essa movimentação maior? A tendência secundária. Então, a gente tem aqui tendência terciária, secundária e agora a gente tem a tendência primária. Olha aqui que interessante. Então, a tendência primária, o mercado está em alta, na secundária em baixa, na terciária, pequeno movimento de alta. Beleza? Como que a gente vai trazer essa informação aqui para o trade? Primeiro, deixa eu tirar aqui a câmera da frente para vocês perceberem o movimento aqui da tendência primária, ok? Pronto, beleza? Então a gente tem as 3 tendências e eu vou dar uma dica de ouro para vocês. Mas antes, já deixa seu like aqui agora e se inscreva no canal, porque você se inscrevendo, eu consigo entender que eu consegui te ajudar de alguma forma e você se inscrevendo consegue me ajudar fazendo o canal a crescer. Se você for operar na tendência menor, que é essa tendência aqui, você vai entrar na tendência terciária, tá? Essa tendência menor aqui. Você vai sempre entrar quando essa tendência menor estiver na direção da tendência maior. Ou seja, se eu estou na terciária, eu opero a favor da secundária. Se eu estou operando movimentos da secundária, eu só faço operações a favor da tendência primária. Ah, Silvio, eu não entendi. Vamos lá. Vamos supor que esse movimento aqui seja... Vamos trazer um pouco aqui para trás. Seja, por exemplo, esse movimento aqui. Ok? Ó. Então eu tenho uma onda primária. Dentro da onda primária eu tenho a onda secundária. Dentro da onda secundária, deixa eu colocar aqui. Dentro da onda secundária eu teria uma onda terciária. Olha só. Vamos tirar tudo aqui, colocar aqui para vocês verem, ó. Então eu tenho aqui, ó, terciária, secundária e primária, ok? Então se eu estiver operando, por exemplo, dentro da onda terciária, que é a menorzinha, eu só vou fazer operações a favor da secundária. A secundária não diz que é movimento de venda, então eu digo que os melhores trades estarão na venda, ó, uma venda, vamos botar outra venda, outra venda, outra venda, ok? Outra venda. Pode ser que tenha mais, tá? Então a dica é, sempre que você estiver operando um tempo gráfico e o gráfico estiver em uma determinada tendência, você sobe o tempo gráfico e vê qual é a tendência maior. Ou seja, você vai subir o tempo gráfico, vai ver qual é a tendência maior e você vai fazer a operação a favor da tendência maior, mesmo estando no tempo gráfico menor. Recapitulando mais uma vez, hein? Se você está na terciária, que são as menores, você vai operar a favor da secundária, que são as maiores. Se você está operando secundária, ó, operando movimentos um pouco mais longos,
beleza, eu vou operar a favor da primária, que é essa grandona. Ou seja, eu só iria fazer operações nesse sentido. Nesse sentido, sempre compra, apenas compra. Nesse sentido. Nesse sentido. Entendeu? Se eu estiver pegando movimentos mais longos. Então, eu voltaria um pouco o time frame, aumentaria ele, né? E veria qual é a tendência acima do tempo gráfico que eu estou operando. Esse é o segundo princípio da teoria de Dow. O terceiro princípio é: a tendência tem 3 fases: acumulação, oportunidade e distribuição. A acumulação é quando o ativo ainda não foi precificado pelo mercado e ele fica naquele movimento lateralizado. A oportunidade é quando o mercado precifica o ativo, colocando ele como barato ou caro, e assim o mercado movimenta esse ativo até que haja um valor mais adequado, um preço mais adequado para aquela situação econômica atual. E a distribuição é aquele momento onde o mercado realiza o lucro. Ou seja, se a gente está vindo de um movimento, de uma oportunidade, onde o preço valorizou, a realização do lucro, a distribuição, vai ser quando o preço desvalorizar. Já no terceiro princípio, a gente tem momentos de acumulação, oportunidade após a precificação e a distribuição, ok? Isso aqui é uma estrutura simples de qualquer movimento sadio, ok? Sempre uma acumulação antes do movimento. Distribuição, a gente vem para um próximo movimento, ok? Aqui atrás, na verdade aqui mais à frente, a gente teve uma notícia, né, no meio do caminho, que é esse candle gigantesco aqui, ok? Na vertical, esse candle verde. Mas a gente teve aqui uma acumulação, oportunidade, só que agora no sentido contrário, tá? E distribuição, ok? Então, são estruturas relativamente simples que se repetem bastante durante o mercado. O quarto princípio é: os índices devem se confirmar. Charles Dow, quando fez essa colocação, ele se referiu aos índices Dow Jones, industrial e de transporte, onde ambos deveriam apontar para a mesma tendência e, assim, os ativos relacionados a esses índices também estariam apontando para a mesma tendência. E no momento onde o índice industrial estiver apontando, por exemplo, para a tendência de alta e o índice de transporte para a tendência de baixa, quer dizer que, naquele momento, os ativos relacionados a ambos os índices estariam numa possível reversão de tendência. Esse princípio, eu vou tomar a liberdade de colocar minha opinião nele. Como a gente não utiliza os índices Dow Jones de transporte e industrial, eu peguei o conceito e apliquei nos indicadores. Ou seja, eu utilizo indicadores que seguem um conceito relativamente ligados aos índices, e quando esses indicadores apontam para a mesma direção, confirma-se uma tendência. Quando os indicadores não apontam para a mesma direção, eu fico atento a uma reversão de tendência. O quinto princípio é: o volume tem que acompanhar a movimentação. E eu quero que você preste bastante atenção, que para mim é um dos princípios mais relevantes, mais importantes que tem na teoria de Dow. Preste bem atenção. Esse quinto princípio nos mostra que o movimento de impulso deve ter um volume acima da média. E o movimento de correção desse impulso tem que ter um volume menor do que o volume de impulso. Caso o movimento de correção tenha um volume maior do que o movimento de impulso, a gente está próximo de uma reversão. Aqui no quinto princípio, a gente percebe uma correlação direta entre movimento e volume. Dow coloca para a gente, quando há o movimento, vou colocar essa linha vermelha aqui para auxiliar a gente, tá? Quando há o movimento, a gente precisa ter um volume financeiro maior do que a correção desse movimento, ok? Ó, vou botar aqui agora. Correção do movimento. Então aqui a gente teve um volume maior do que no período de correção. Esse daqui é o princípio de ligação direta de movimento. Isso ocorre em vários outros momentos. Por exemplo,
Vamos olhar mais aqui para frente, ó. A gente tem uma movimentação de baixa e uma correção desse movimento de baixa. Podemos considerar esse movimento aqui como correção, como esse movimento aqui também como correção, ok? Vamos utilizar um movimento maior, esse movimento aqui, beleza? Então a gente teve um ganho de volume a partir desse ponto, ó, a partir exatamente desse ponto aqui, um ganho de volume acompanhado com o movimento. E quando a correção desse movimento veio, esse volume foi menor, tá? Então esse é o quinto princípio da teoria de Down. E o sexto princípio é, se o mercado está em tendência, ele tende a continuar em tendência. Eu sei que esse conceito parece bastante óbvio na teoria, mas na prática não é bem assim que funciona. Porque Down explica pra gente que a tendência continuará a menos que haja uma movimentação clara de reversão. O que acontece é que, algumas das vezes, quando a gente vê um movimento que já aconteceu bastante, a gente já presume que ele vai deixar de acontecer, mas não é assim que funciona. O mercado, quando está em tendência, ele tende a continuar em tendência. A gente só pode mudar o viés de confirmação dessa tendência quando tiver um sinal claro de reversão. E é justamente aí que está o erro da maioria. A maioria tenta prever o momento exato de uma reversão. O sexto princípio é, o mercado tende a continuar em tendência até que haja uma mudança clara de tendência. Isso aqui é muito fácil da gente enxergar aqui. A gente tem um canal de alta, né, onde em um determinado momento esse canal de alta foi interrompido. E a partir daí, a gente teve uma mudança de tendência. Então, o movimento que se espera é algo semelhante a isso daqui, mudando essa tendência aqui que estava de alta para uma tendência de baixa. Mas eu só consigo dizer que a tendência mudou por conta desse movimento. Durante todo o processo, enquanto isso daqui não acontecer, eu estou em tendência de alta. Isso é o que diz o sexto princípio da teoria de Down. Colocar na cabeça que quando o ativo está em tendência, ele tende a continuar em tendência, seja de alta, seja de baixa, isso é uma mudança significativamente importante para o seu mindset. Isso vai fazer com que você tenha operações mais tranquilas, além de trazer um padrão para as suas entradas. Tente entender que ter padrão de entrada é o princípio zero para você performar bem. Eu te passei aqui 6 princípios de Down, mas ter padrão é um princípio que eu estou tomando a liberdade de adicionar, que é o princípio zero. Tenha padrão de entrada, desenvolva um padrão de entrada que obviamente obedeça os conceitos de mercado. Então é isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado e não se esqueça que eu vou te ajudar até você se tornar um trader profissional.